Mais uma vez, como sempre, continuemos aquilo que nós começamos algum tempo atrás. Ter alguns conhecimentos a respeito da espiritualidade. No momento, atualmente, estamos falando sobre as mediunidades, os tipos de médios, os tipos de trabalhos. Então, foi dito então que os trabalhos práticos de apometria são utilizados médios, especializados para esse tipo de trabalho. E para ajudar a incorporar, sintonizar, terapeutizar ou tratar simultaneamente os espíritos obsessores ou os problemas que a pessoa em questão esteja, E esse recurso, gente, chama-se desdobramento múltiplo. É um trabalho, é um recurso que é usado como aprofundamento da apometria. Desdobramento múltiplo, conjunto de procedimentos terapêuticos destinado ao tratamento simultâneo das personalidades dissociadas de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em processo de simbiose. No caso da auto-obsessão, obsessão compartilhada entre encarnados e distúrbios comportamentais e psíquicos em geral. É praticado por pelo menos 3 duplas de pessoas de forma gratuita. Com o desdobramento múltiplo e a sensibilidade de uma pessoa, fica perfeitamente possível acessar os registros e as particularidades desse agregado, perispírito ou conjunto dos corpos sutis, onde se ocultam as raízes das desarmonias. A apometria é constituída de 13 leis, 13, e a primeira delas é que se baseia a apometria. Então, a primeira lei, a lei do desdobramento espiritual, lei básica da apometria. Enunciado: toda vez que em situação experimental ou normal dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação do seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo dessa criatura, conservando ela a sua consciência. A técnica, o desdobramento e manuseio de energias é realizado por meio da vontade, orientada pelo conhecimento, que comanda as forças mentais com auxílio de pulsos vibracionais. A técnica é simples, deve-se comandar contando em voz alta os números 1, 2, 3, quantos forem necessários. De um modo geral, bastam 7, ou de 1 a 7. A cada número emitem-se impulsos ou pulsos energéticos, estalando-se os dedos. Então, o médico que está ajudando nessa parte, ele simplesmente faz isso. 1, 2,
3, dependendo do trabalho, daquilo que eles vão fazer, até 3 pulsos. Mas há casos que às vezes vai até o 7, né? E há casos também que vem em ordem regressiva. Do 7 até chegar no 0. Dependendo da aceleração ou da desaceleração do spin. Isso, torno a falar mais uma vez, a gente vai falar de cada uma dessa parte, né, de uma maneira bem fácil, para que todos nós saiamos entendidos. Bom, leis da apometria e para que servem? Bom, as coisas você sabe que são baseadas em uma coisa que tenha chão, que tenha um fundamento. A gente não vai fazer uma coisa sem saber por quê, sem saber o que vai acontecer, sem saber se vai dar certo ou não. Então, foi baseado esse desdobramento em várias leis. E não há necessidade da gente decorar essas leis, viu, gente? Não é isso. Apenas para a gente saber o que acontece durante esse trabalho, durante o desdobramento, ou então durante o procedimento da apometria. Porque a apometria não é só usada no trabalho de desobsessão. Então vejamos, lei do desdobramento espiritual. O que essa lei está dizendo? Desdobrar os corpos sutis, de encarnados em níveis e os níveis em subníveis, acessando os conteúdos destes, facilitando o processo da leitura por meio da faculdade psicométrica. Somada à visão mental, visando a identificação, a compreensão e o tratamento das causas dos distúrbios apresentados e encaminhados por assim dizer, das partes, dos conteúdos desses corpos sutis. Para a complementação de tratamento no plano espiritual. Nota: antes de aplicar essa lei, deve-se colocar o paciente ou o médium deitado, pois foi observado recentemente que quando ocorre o desdobramento dos corpos sutis em níveis ou dos níveis em subníveis, o paciente fica desacordado. Fica claro que o paciente conserva a consciência quando está ocorrendo apenas o desdobramento das personalidades. Aliás, é o que ocorre no nosso sistema de trabalho. Muitas vezes, quando o paciente vem para ser atendido, nota-se que as personalidades dele já se encontram em desdobramento desarmônico. Então, eu citarei, gente, as outras leis, falando o que ocorre em cada uma delas. Então, torno a falar que não há necessidade de você escorrer e decorar, nossa, a segunda é essa, a terceira é essa, nossa, aquela outra é outra. Não, é apenas para termos conhecimento dessas leis, como tudo a gente precisa ter conhecimento, saber por que é, para que serve, quando deve ser usado,
e assim por diante. A segunda lei do acoplamento físico. Essa lei serve para reverter o desdobramento, reacoplar ou realinhar os corpos sutis de pessoas que estão com seus corpos níveis e subníveis, mais afrouxados ou mais afastados um do outro desarmoniosamente. Ou desarmonicamente, dá no mesmo, devido à falta de exercício na mediunidade, evitando-se a ocorrência de possível indisposição de qualquer natureza, ainda que passageira, tais como tontura, mal-estar, sensação de vazio, que pode perdurar por algum tempo. Essa foi a segunda lei. A terceira lei da ação à distância, pelo espírito desdobrado, serve para, primeiro, obter informações de ambientes físicos e espirituais, distante ou sob a ação de espíritos, obsedando encarnados. 2. Localizar e examinar pacientes à distância ou mesmo atuar, auxiliando espíritos socorristas ou socorrendo necessitados. 3. Em caso de ressonância com o passado, pode levar o paciente a reviver e rever traumas não resolvidos, dando-lhes um melhor significado, direcionando a solução e tendo também a dita solução. Aliás, essa é uma das técnicas de cura que utilizamos na TVP, Terapia de Vida Passada. O último, dar condições aos médiuns trabalhadores atuarem com suas superpersonalidades e personalidades múltiplas, positivas, à distância em vários planos vibratórios, com ações diferenciadas e simultâneas. Vejamos então a quarta lei. Quarta lei. Lei da formação dos campos de forças. Os campos de forças. Serve para criar barreiras ou campos de proteção, visando a proteção dos ambientes do trabalho, a delimitação de áreas espaciais, etc. Quinta lei. Lei da revitalização dos médiuns. Serve para canalizar ou transferir energia vital para os médiuns que sofrem da desvitalização no trabalho mediúnico. A sexta lei. Lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Serve para, após o atendimento, conduzir os conteúdos dos corpos sutis, personalidades múltiplas que foram atendidos para hospitais do astral benfeitor.
Sétima lei. Lei da ação dos desencarnados socorristas sobre pacientes desdobrados. Serve para espíritos socorristas agirem com muito mais facilidade sobre enfermos encarnados, desdobrados, pois que uns e outros, desta forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Oitava lei. Lei de ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Essa lei serve para a lei fala por si mesma. Nona, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Serve para fazer desencarnado, como também o PM. Então, ele usa muito letras, né? Em vez de colocar a palavra. ESP, do encarnado regredir e rever ou reviver eventos passados. Então, vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo como que é, quanto que envolve um tratamento, uma situação dessa, né? Que a pessoa está obsidiada ou está com problemas também das suas personalidades, né? E vejam bem o quanto que eles têm que se preparar, ter bom conhecimento, nada de dúvida, tudo já certinho, né? Bem instalado, bem arrumado, né? Porque senão, qual seria então o resultado, né? Se não for bem ajudado. Então eu vou falar mais ou menos, porque vai ser falado em algumas outras leis, porque ele usa muito letras, né? Por exemplo, se ele fala PF, porque às vezes ele não fala por extenso. PF quer dizer personalidades físicas, as nossas personalidades que nós atualmente estamos tendo. O SP são super personalidades atuais que vêm do consciente, ligados no presente. Como também as PM, são personalidades múltiplas, antigas, que vêm do inconsciente, ligadas no passado. Então, vocês estão vendo que esse PM que vai ser usado muito quando for fazer, não desdobramento, quando for fazer regressão das vidas passadas. Então, eu precisei explicar porque ele põe somente a letra, e logicamente, se for falar PM, vocês não vão saber o que é, né? Então, vocês já estão sabendo a respeito disso, que diz respeito às personalidades. 10. Lei da dissociação do espaço-tempo. Serve para letra A, lançar o espírito ou PM e SP do encarnado em progressão no tempo e no espaço. O 11º, a lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Serve para fazer com que o desencarnado ou PM do encarnado refratário às leis superiores perceba seu estado de degeneração
conscientizando-os da necessidade da reencarnação. Então, isso daqui é no caso ali, que já foi falado, do mago negro, dos magos negros. Não são só eles, tem outros que não são magos negros, que vivem lá na parte inferior do astral. Eles vivem, gente, eles preferem se transformar em animais, em pedras, e deixando, né, para quem vê, estarrecido, até com medo, das formas que eles usam para ficar lá quietos, sem precisar voltar à tona, né? Quer dizer, se eles vierem participar com os outros na vida espiritual, para cá, para lá, estudando, trabalhando, eles vão ter que reencarnar, e é isso que eles não querem. Eles não querem porque eles não querem passar, sofrerem, né? Lidarem com seus karmas e por aí afora. 12º, lei do choque do tempo. Serve para mostrar que um espírito, ou PM, de um encarnado projetado no passado, fica sujeito a uma carga de energia desagregadora, que, se desligado nesse estado, levará a um choque que o deixará inconsciente. 13º, que é a última, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sob o presente dos doentes obsedados. Serve para eliminar a pressão psicológicas e sintomas quando exercidas sobre os enfermos, a eles sintonizados por meio do socorro desses espíritos. Nota: vai ser falado mais ou menos algo sobre isso. Então ele diz que mais ou menos no ano de 1965 já ocorria a dissociação dos corpos sutis em níveis e dos níveis em subníveis, pois se o Dr. Lacerda é o autor dessas leis, estivesse encarnado, com certeza estaria provando cientificamente e documentado por meio dos livros esse aprofundamento na apometria, que todos os fatos indicam que sejam o desdobramento múltiplo. E essa tarefa ficou incumbida para nós que estamos encarnados e que vem sendo muito bem executada por J.S. Godinho, que também fala sobre essas leis. E que este vem também aproveitando a oportunidade dos mestres, a cooperação e a intuição dos nossos amigos e companheiros espirituais. Sendo assim, fica claríssimo que nesse momento o Dr. Lacerda também está abençoando as leis do desdobramento múltiplo, que enriquecem, complementam e realçam o brilho da apometria. E por aqui terminamos, gente, com essas leis. E como digo, não há necessidade de vocês ficarem, nossa, que lei é a terceira, que lei que é a quarta. Não é. Isso foi apenas para nós termos conhecimentos, como informação. Tem coisas que a gente lê, como informação, a gente aprende, a gente se situa naquilo que foi falado, né? Para quando surgir uma situação onde que aquilo é revelado, é falado, a gente não fica que nem bobo olhando, nossa, o que será que é isso, esse negócio de apometria? Nossa, leis? Por que tem leis? E assim a gente vai aprendendo, vai passando para outros, que a finalidade desta e das outras gravações foram especialmente para ajudar, para colaborar com os nossos irmãos que estão aflitos, desesperados por aí, sem saber o que está acontecendo com ele, sem saber que caminho tomar, sem saber que solução encontrar. Então eu torno a dizer, não estou aqui jogando peteca, nem brigando, nem brincando. Estou na simples finalidade
de ajudar esses nossos irmãos e, ao mesmo tempo, aprendendo também junto com vocês, gente. Junto com vocês. E graças a esses autores maravilhosos desses livros, nós podemos cada vez continuarmos no nosso aperfeiçoamento, principalmente na parte espiritual, porque esta é a meta.